esperar chegar. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, feriado, dia 1º de maio, em homenagem ao trabalho. Hoje é dia do trabalho. Então, como é dia do trabalho, né, tem feriado para se comemorar o dia do trabalho. Mas nós estamos aqui ao vivo com vocês. Vocês podem participar conosco através do nosso WhatsApp, que nós estaremos aqui respondendo as suas questões e também trazendo as suas opiniões aqui para o programa, tá certo? Virando o Jogo ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net, também pela internet tvuplay.tv.br e pelo Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E o nosso WhatsApp, como eu disse, é à disposição para você participar conosco. 999 81 7700, 999 81 7700 é o nosso WhatsApp à sua disposição. Nossa equipe aqui na bancada hoje, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Davis Wagner, para que a gente vá dissecando junto com vocês aí a decisão do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo entre Internacional e Novo Hamburgo, que foi no estádio Beira-Rio. Mas na abertura do programa, o Nelson Cerqueira tem uma saudação. Conferindo aqui, ó. Tá certo. Nelson Cerqueira, faça a sua saudação aí. A saudação, a chegada do nosso novo patrocinador aqui no Virando o Jogo, né? Agradecer ao pessoal da Multissom aí pela confiança, né? Um abraço à turma toda lá, principalmente para o nosso amigo Alcindo. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui para a Multissom uma bela divulgação dessa empresa que é um ícone, é uma das melhores empresas do segmento comercial de equipamentos eletrônicos aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos ver, não, faremos, né? Com certeza, com certeza. Faremos. Estaremos te apoiando, tá certo? Como diz lá em Bagé, fazeremos. Fazeremos. Alcindo de Davi, que é o responsável pela área de marketing da Multissom, e ao Francisco Noveleto Neto, Chico Noveleto, que é o diretor-presidente da Multissom. Muito bem. Eu proponho para vocês que a gente já comece vendo os lances do jogo, ou alguém quer fazer uma consideração preliminar aí sobre... A provocação é para mim, eu vou fazer. Como? Tu vai fazer já falamos antes aqui, disseram que eu não vou falar, não vou falar no ar. Mas... Com relação a um lance específico. Só um pouquinho. Não posso falar? Qual é o lado que a torcida... Onde é que estava? Qual é o lado que a torcida do Grêmio estava ontem na decisão do campeonato? Mas o que tem a ver? Eu não Tô posso perguntando para ti qual é o lado. Qual é o lado que a torcida estava? Eu sei lá, cara. O lado de fora do estádio. E aí? Tá? Aliás, Lado de fora da divisão. a partir de maio, né, Bagé? Os amigos já viram isso aí, claro, né? Não abre aos domingos lá o negócio lá, né? O estádio ali da Beira-Rio não abre aos domingos, né? Acabou? No começo da Série B. Não abre mais domingo, né? É só... segunda, terça, sexta e sábado, né? Como segunda, não? Não, na segunda ele já tá, não vai abrir, ele tá ali, não deu nenhum... E mais, né? Jogando essa bola que nem ontem, vai ser complicado sair da segunda, hein, meu? Em todo caso. Mas vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. Então vamos colocar os lances aí da partida de ontem. O empate em 2-2 de Internacional e Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio. Primeiro lance, bola aérea. 1 minuto e 20 aí. Júlio Santos cabeceou no pé da trave. 3 bolas entraram na área do Internacional. Uma foi na trave e 2 entraram no gol. E todas por cima, né? Das 3 aéreas, né? Todas por... Agora está se falando da necessidade de um cabeceador, né, no Internacional. Ou o lance do Anselmo aí, ó. Finalização. Bom jogador. E só isso aí. Pega pra ti. Ele poderia jogar no gol, né? Claro. Esse é o meu primeiro volante. Aí o gol segunda bola na área do Internacional. Foi do outro lado, mas foi muito parecido com o gol que o Grêmio tomou, né? Gol do Cruzeiro sozinho, o João Paulo, na marca do pênalti. Né? Cadê o posicionamento? Não adianta, o Internacional O Dourado fica olhando. Não tem nenhum zagueiro, não tem ninguém na defesa do Internacional que saiba cabecear. Não, esse é o grande problema. Não tem nenhum lateral que cabeceie e nenhum dos dois zagueiros é bom cabeceador. Então,
O Internacional corre seríssimo risco aí, não digo do campeonato, estou falando lá do brasileiro da Série B. Esse é o lance que foi esse é um lance que foi reclamado de pênalti. Nada, na minha opinião, não houve. O jogador bota o pé antes, né, na frente. Aí já é a sequência, mais um ataque do Internacional. E começou a trabalhar o goleiro, né? O Matheus começou a trabalhar aí. O jogo foi bom, né? Em termos de jogo de futebol, foi um bom jogo. Foi movimentado. Foi bom. Um jogão. Movimentado. E não foi um jogo desleal, né? Foi um jogo bem pegado, um jogo leal. O goleiro Matheus. Alguns têm opinião em contrário disso, mas. Um lance. Eu tenho. Mas vamos falar sobre esse lance. Essa defesa do Matheus aí foi impressionante. Olha só como vem o chute do D'Alessandro, como ele vai buscar essa bola. Tem uma resposta muito rápida embaixo. Impressionante. Né? Muitos jogaram. Que ele é alto, né? E esse lance não havia impedimento mesmo, né? Ele não fez gol porque eu acho que ele não se deu de conta que o goleiro estava saindo nele. Vamos ser sinceros, dominou mal a bola. Eu acho que ele tentou dar por cima, né? E mas completar depois. O ângulo que veio era difícil mesmo de dominar essa bola, né? Era o Nico ali? Era o Carlos. Era o Carlos. O Nico é o 7, Carlos. Jogou muito bem o Júlio Santos, né? Essa bola que ele tirou aí. Aí o lance do gol do Internacional. Olha a movimentação olha a jogada do Robertson. Robertson. Edenilson Robertson. A movimentação dele. E aí o azar, né? O Gol de cabeça do goleiro. Isso aí, segundo tempo, já não tínhamos mais o Anselmo em campo. Então começou a fluir. O Anselmo sai para a entrada do Robertson. Que, aliás, eu acho que demorou muito essa entrada do Robertson. Tinha que acontecer. Sacanagem esse gol de cabeça do goleiro, né? Muito azar, né? Mas olha a movimentação. O Robertson é que dá o passe para o Edenilson, né? E faz faz a triangulação. Movimento por trás da defesa do Novo Hamburgo. Eu acho que entrou foi bem no jogo, Robertson. Muito mais mérito do Robertson. Sim. Aliás, o Robertson é um jogador que às vezes a gente cobre com razão um pouco mais de, não sei se determinação seria a palavra correta, né? Mas ele é um jogador inteligente para jogar. Sim. É um jogador muito no Grenal. Aí tem o segundo gol do Novo Hamburgo. Olha o que é a dificuldade que teve todo o sistema defensivo internacional olhando a bola subir, descer, e o Assis, que não é o mais alto, porque o mais alto é o João Paulo lá, que impede a chegada do goleiro, e aí sai o gol. Não, o que me impressiona é o seguinte, olha lá, tá lá o João Paulo que ficou na frente do goleiro, né? Isso. Não tem nenhum jogador do Internacional que compõe a defesa. Não, e tem um detalhe, aí o Ortiz. E os dois que estão na volta lá do João Paulo e do Assis não são sequer zagueiros, é o William e o Carlos. E quem perde pro Pablo é o Rodrigo Dourado, né? Na bola aérea de novo. Essa aí eu acho que foi a única jogada que o Internacional venceu na bola aérea na defesa do Novo Hamburgo, se não me falha a memória. E de novo o goleiro foi bem, né? Aí o gol. Aí que lance do D'Alessandro. E a inteligência do Nico também, né? Aí quando eu vejo o Nico jogando aqui, eu fico pensando como é que o Nico podia ser reserva, ser retirado do time titular do Internacional. Não pode. E com a chegada do Pote, que ele vai ser Mas difícil. Aí, não sei, essa história do Nico não jogar o ano passado, mas reserva, acho que era uma questão de adaptação. Davis, nós estamos em 2017. Nós estamos falando em 2017. Ele não é titular. Esquece o ano passado. O Davis não saiu do ano passado. Claro, ele está afirmando agora, não é outro dia. Há bem pouco tempo ele não era titular, quando ainda tentava o próprio Robertson nessa função. No jogo contra o São José, lá no estádio do Novo Hamburgo, o Nico ficou no banco e jogou o Valdívia. Teve até a famosa história que ele ficou bravo e não foi para o aquecimento. Isso é verdade. Lembrou? O Campeonato Gaúcho mostrou algumas coisas já. Estamos chegando na reta final para o Inter, né? O Inter não tem um time titular. Não tem. Tem uma base, mas não tem um time, né? Aí nós temos que considerar o seguinte: o Campeonato Gaúcho tem jogadores que jogam a Copa do Brasil que não podem jogar o Gauchão, que para a Série B, a situação vai mudar. Porque o Felipe Gutierrez é titular desse time, só que ele não está inscrito no Gauchão. Tem jogado ontem. Numa eventual necessidade, por exemplo, com a ausência do Carlinhos, jogaria tranquilamente o Iago, mas ele não está inscrito para o Gauchão. Então acho que para a Série B melhora um pouco. Sabe que eu tenho um receio e eu quero ser desmentido. Desculpe, eu tenho um estacionamento de celular aqui, eu vou Mais um aí, mais um. Eu compartilho aqui para ti, não tem problema. Compartilha. Não, olha aqui, ó. Um é dele, o outro era o meu, e esse é o do programa ali, do WhatsApp, que tá. A tartaruguinha menor é do programa. O WhatsApp, pelo jeito, já está funcionando. O WhatsApp tá aí, né? funcionando. Tá certo, maravilha. Eu tenho um receio do Felipe Gutierrez, não duvidando da qualidade técnica do jogador. Tá? Mas eu vi, ele entrou em 2 jogos, 3 jogos até agora no time internacional. Os dois contra o Corinthians. Só os dois contra o Corinthians. 10 minutos contra o Corinthians. Primeira Liga ele não chegou a jogar na Primeira Liga? Não. Ele tem 75 minutos de futebol.
E eu espero que ele não repita o Serras. Tá? Mas acho que já tem um diferencial. Eu também espero. Mas já tem um diferencial para que ele não repita o Serras. Ele está sendo escalado na função dele. Pois é. O Serras chegou e foi colocado em outro lugar. Ontem caberia o Serras. O Serras é a posição do Felipe Gutierrez. Porque senão, a gente já viu que o treinador do Internacional, me parece, para mim pelo menos, que isso é muito claro. Ele é um adepto de jogar com 3 volantes. Mas eu não vejo problema no esquema. Não. Eu também não vejo problema. Acho que o pensamento dele para 3 volantes é que é o problema. Mas aí tem que saber quem são os 3 volantes. Sim. Se você tem 3 volantes de movimentação, ok. Agora o Internacional não tem isso. O Internacional só tem um volante de movimentação, que é o Edenilson. O Chelsea do Antônio Conte joga num 3-4-3. Ele tem uma linha de 4. Mas quem são os da linha de 4? Não, são caras que sabem jogar. Ontem o Zago ainda falando sobre essa questão de volantes, e eu concordo com ele. O Wendel, na lateral esquerda, ele é um volante também, porque ele se soma a esse meio campo. Mas ele tem que funcionar o esquema. Tudo bem, mas não vai funcionar se você tem Rodrigo Dourado, que é o jogador que sabe fazer uma função só. O Anselmo não vai funcionar. E Anselmo também da mesma função. Gostei de ouvir isso. O Anselmo agora? Não, ontem foi. Em Caxias já foi. Mas eu lembro... Todo o time jogou mal no primeiro tempo e o time não andou, não funcionou. Eu lembro... Muito porque num esquema tático que um jogador não encaixa, Davis. Pelo amor de Deus. O time todo jogou mal, mas a culpa é de um jogador. Não, mas o time ele passa a não funcionar através de um jogador que não meio encaixa. campo não supre o ataque, a bola não chega dele. Nós temos que considerar, vou voltar a falar, tu tem 2 jogadores que não têm uma produtividade maior de movimentação e de alimentar o ataque. Ok. Tá? Que são Anselmo e Rodrigo Dourado. Tu só tem um volante de movimentação e um meio volante. Vamos lá, dá de barato que o Zago lá disse que o Wendel, que se soma para fazer isso. É muito pouco. É muito pouco. Você precisa ter volante de movimentação. O único jogador pela má fase do time jogar todo mal. Mas é que um jogador num esquema tático, numa função, é um jogador a menos dele. Mas é que ontem... Quando o Bagé, não é ele o culpado, cara. O Bagé comentou... Não é ele culpado porque é o Zago que escala ele. Claro. Mas se você vai analisar o jogo... Quem é o problema do Internacional? É o Anselmo, sim, mas quem escala é o Zago, isso é óbvio. Mas é que a gente está discutindo tirar o Anselmo, a coisa vai andar. Melhora e muito. O segundo tempo não andou quando mudou o sistema, inclusive, de jogo. O jogo te mostrou isso, não assistiu o jogo, assistiu todo o jogo. Eu, sinceramente, acho que o Novo Hamburgo me surpreendeu positivamente. Eu penso o contrário. Eu acho que o Novo Hamburgo jogou tranquilo mesmo. Não jogou tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu discordo. O Novo Hamburgo teve duas vezes à frente no placar e assim que o Novo Hamburgo fazia... Ele recuava. Então, mas se olhava... Eu não quero que o Novo Hamburgo vá pensar que vai tocar 10 no Inter. Só que o Novo Hamburgo ontem, ele optou por segurar o time no momento em que automaticamente o Internacional crescia. Exato. Ele correu um risco ontem. Temos times grandes aqui que fazem isso, cara. O melhor momento do Inter na partida, o Novo Hamburgo fez 2-1. Mas nós temos que analisar o que funcionava nesse Novo Hamburgo. Foi o que deixou de funcionar ontem. O Novo Hamburgo teve ontem a oportunidade de matar o Inter. De jogar por um empate no domingo. O Novo Hamburgo só jogou quando tomou o gol, né? As 2 vezes que o Novo Hamburgo jogou foi quando tomou o gol. Com certeza. Foi tanto do empate, o primeiro, e depois o segundo empate. Agora, e esse Juninho aí pode ser contratado para Inter e Grêmio para fazer parte do grupo. Deixa ele reserva do Douglas, deixa ele reserva do Alessandro, ele resolve o problema. O Bagé comentou o jogo ontem, ele pode fazer análise melhor pra gente, mas um jogador muda muito bem, né? Pô, o jogo muda muito, sabe por quê? Porque quando o Anselmo saiu ontem, o Inter mudou em 3 posições táticas. Um jogador muda 3 posições. O Alessandro foi recuado, o Carlos foi recuado. E aí tu vê o seguinte, aí quem é que faz a jogada do primeiro gol do Internacional? O Robertson com quem? O Robertson com quem? O Edenilson, ou seja, o volante de movimentação passou a jogar que no primeiro tempo não estava jogando. Por quê? Porque tu tinha 2 volantes que não participavam. A volta para o segundo tempo, isso que falou o Diogo de movimentar numa peça várias funções, a volta para o... Opa, eu tô aqui, tô falando uns 5 minutos, tá aparecendo o Rogério. É isso, de preto, mais magro, isso. De barba. Aí, por exemplo, se você pegar lá o que aconteceu na mexida do D'Alessandro, o que acontece? O D'Alessandro, ele em determinado momento, ele passa a ser esse terceiro volante, porque ele libera o Robertson e com isso ele libera também o Wendel no momento da posse de bola. Claro, o D'Alessandro, ele não vai ter condição de fazer tudo isso uma vez por semana, porque ele está correndo demais. Passou a jogar o time. Mas passou a funcionar, claro. Porque naquela posição que nós falamos já, Robertson, em determinado momento o Wendel e em determinado momento o D'Alessandro, tinha o Anselmo.
Vamos considerar... Só uma coisinha, uma coisa importante. Vocês se deram conta que o Novo Hamburgo tem tudo que o Internacional não tem? O que é? Hoje o Novo Hamburgo tem um excelente goleiro, o Internacional não tem nenhum. Tá, mas aí não tem uma zaga consistente. Está dizendo para o jogo. Pro jogo. Não. O time do Novo Hamburgo tem muita coisa que o Internacional não tem. Não, tudo bem. Mas o goleiro, normalmente... O treinador convicto. O Internacional não tem treinador convicto. O Novo Hamburgo tem time e o Inter não tem. Ou tem com a convicção errada, talvez. O Novo Hamburgo tem um padrão de jogo. O Novo Hamburgo tem um padrão de jogo que joga no Novo Hamburgo. Ele encolhe quando precisa, ele se expande. E outra, o ataque do Novo Hamburgo faz gol. Tá, mas eu entendo que hoje o Novo Hamburgo tem tudo que o Internacional não tem. Eu entendo que hoje o Internacional só tem definido, se não em peças, é o ataque. Ou seja, Nico Lopes, todos concordamos, tem que ser titular. Isso. Certo? Sim, aí tem o Brenner para jogar, está chegando o William Potker, então o Internacional está suprido no ataque. Sim. Onde que a gente vê que o Internacional tem dificuldades? Meio campo, esperar o Felipe Gutierrez. E zaga. Tá? Sim, mas zaga é a pior coisa do Internacional e que o Internacional parece que não sabe qual é o problema do Zago nisso aí? Resolver. O Zago poderia ter feito uma coisa que eu não vi ninguém falar ontem, nem eu falei ontem, estamos dando conta de ontem para hoje. O Zago poderia e deveria... O Zago tem uma preocupação muito grande com a lateral esquerda. Ontem ele teria resolvido esse problema não colocando o Anselmo e jogando com o Wendel ali na dele. Porque o Inter que começa a dar certo é o Inter que tem o Dourado, que tem o Edenilson e que tem o Wendel. E aí ele poderia colocar ali, até de forma improvisada, o Ceará, que acabou não concentrando e tem condição de jogo, o Hernando, porque ele está numa fixação que, na minha opinião, é errada. Porque se você tem duas prioridades, eu tenho duas crianças para vestir. Bom, cara, eu só tenho uma roupa, um deles não vai poder ir para aula, um deles vai ficar em casa. O que era mais importante para o Internacional? A dinâmica do sistema de meia cancha. Então ele poderia ter tirado o Wendel da lateral, colocado ali, esquece o Anselmo e põe o Ceará, aí eu vou achar que ele não está com confiança no seu time e na sua defesa. Por isso que ele quer jogar com 2 volantes protetores e forçar uma saída do Anselmo para jogar adiantado. Mas aí funciona quando ele não tem a bola. Vamos dizer assim, quando o Inter tem a bola, ele não sabe jogar. Mas o Brasil vai lembrar bem, lá em Caxias, até a gente estava fazendo o jogo junto da semifinal, e eu lembrei ele. E até lembrei, na verdade não lembrei, eu trouxe a informação. Quando o Inter precisar de um jogador substituto no meio campo, vai sempre jogar o Anselmo. O Inter tem a convicção de que o Anselmo é substituto. O treinador do Inter tem a convicção. Mas o treinador é o Inter. Sim, mas tinha 40 mil pessoas no Beira-Rio que não concordavam com o Zago. Mas ele. Agora, para a Série B, ele tem o Gutierrez. Isso. Que já é melhor que o Anselmo. Agora, numa ausência do Gutierrez, ele pode daqui a pouco pagar por essa situação. O Rotti tinha dessas, né? Como de se abraçar num... Mas todo treinador tem isso, Rogério. Bruxaria, bruxismo. Nós vamos atender os nossos telespectadores, já temos vários recados aqui pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. Mas antes, eu quero que você confira aí essa beleza de carro que é o All New Cerato. All New Cerato, o sedã médio da Kia. Novo design, tecnologia, conforto, desempenho e com 5 anos de garantia. A partir de R$ 79.990 à vista. All New Cerato. É na Kia Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7110. Vá lá na Ipiranga 7110, o endereço da Kia Sun Motors, para você fazer o test drive com All New Cerato. Eu tenho certeza que você vai se encantar com esse carro da Kia, que está na Sun Motors à sua disposição. Antes o Nelson falou aquela hora, ia falar, o Zago até vamos colocar que ele não tenha começado com o Robertson o jogo, porque o Robertson estava descontado, certo? Tanto que entrou e teve que ser substituído porque sentiu. Qual é a lesão que tem o... Coxa, muscular, coxa esquerda. Coxa esquerda. É posterior ou é anterior da coxa? Não, é posterior. Posterior da coxa. Posterior. Aí é complicado. Tá, então vamos colocar que ele não começou por conta disso. Tá? Não botou o Robertson desde o início por conta disso. Ele poderia ter colocado algum outro jogador que não o Anselmo, certo? Quem que ele poderia? Quem é o jogador? É isso que eu perguntei pro Nelson. Quem é que tá botando nessa altura? Olha, tu tem aí, tu tem seis, tu tem Charles, que estava no banco. Mas Charles é a mesma coisa. Mas só um pouquinho, é que o Anselmo, mas é que o Anselmo está improvisado, não está errado, Nelson. Se é para improvisar o Anselmo, não, improvisa o que tem mais qualidade. Não, mas eu estou dizendo na mesma ótica do Robertson. Tá?
O Robertson não entrou porque ele foi afetado. Quem que poderia ser? Ele poderia ter colocado o Serras, ele poderia ter colocado o Diego, e aí, um pouquinho já improvisado, ele poderia colocar o Andrigo. Eles tinham todos esses caras no banco. Botar qualquer um, são todos melhores que o Anselmo. E o Valdívia, um menos Anselmo. Não, e mais o Valdívia. Eu teria começado com o Valdívia, para jogar dentro. Eu teria colocado o D'Alessandro naquela função e colocado o Valdívia. Mas aí ele colocaria o Valdívia. Tudo bem. O Diego. D'Alessandro pela direita para fazer o William jogar. Pela esquerda. Não, pela esquerda. O D'Alessandro pela esquerda e o Valdívia aonde? Valdívia lá na frente, como o Inter terminou o jogo. Na frente do D'Alessandro. O Inter terminou o jogo com Carlos Robertson, quando o Robertson estava em campo, né? Carlos Nico e Robertson. Poderia ter feito isso antes. O Diego começou o Campeonato Gaúcho lá em Veranópolis, o cara que fazia essa função era o Diego. Contra o Corinthians entrou o Diego, contra o Caxias entrou o Diego. Então ele tem coisas que ele mesmo já criou. Não dá para entender, sinceramente. Tu não pode entrar... tu não pode entrar de bigode abanando contra o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo pega... Tu não pode entrar soltinho contra o Novo Hamburgo. De bigode abanando. Não pode entrar, tá? Só que é o seguinte, o que acontece? O Internacional respeitou demais o Novo Hamburgo e teve que jogar com 3 volantes, sendo 2 de contenção, se sobrepondo. É que o Inter teria que propor o jogo pelo fato de estar em casa e isso não entendeu o Antônio Carlos Zago. Tem que mandar o jogo, gente. Ele acha que propõe o jogo com o Anselmo. Esse é um problema mais grave ainda. Estou falando de propor o jogo, nós também achávamos que o Grêmio tinha que propor o jogo e não propôs o jogo. Alguma coisa é o Novo Hamburgo, então, né? Mas o Novo Hamburgo... Tu acha que o Novo Hamburgo não pensa no time acidente? Mas ninguém está dizendo o contrário. É que propor o jogo, mas Davis, para mim, é 2 jogos seguidos. É a ideia inicial. Para elogiar o Cristiano Ronaldo não quer dizer que eu ache usar o principal Messi. Não adianta o Inter querer propor o jogo, tem que combinar com o outro. Mas nós estamos analisando o que faltou ao Inter, porque ontem o jogo era no estádio Beira-Rio. Ok, como o jogo foi virtualmente, o Grêmio também não conseguiu propor. Mas aí é outra discussão. O Internacional propôs o jogo no primeiro tempo contra o Caxias, só. Não propôs mais jogo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Davis Wagner. Davis, em termos de ideia, quando você entra com Anselmo, Dourado e Edenilson, 3 volantes, tá? Ao invés de entrar com o Diego, com o Valdívia, ou esquece o Robertson que estava mesmo machucado, tá? Qual dessas 2 formações te sugere que você quer ser o proponente do jogo? Não entendi, tudo bem, sem o Anselmo, tá bom. Mas o que eu estou dizendo assim, ó, o Grêmio também fez um time para propor o jogo com o Novo Hamburgo e não conseguiu. Não, tudo bem, mas não é... Esquece. Não, eu acho que é mérito do Novo Hamburgo também. Mas ninguém está tirando o mérito do Novo Hamburgo. Nós estamos discutindo a ideia inicial de jogo do Internacional. Porque ontem quem tinha que propor o jogo era o dono da casa. Qual é a ideia de proposição? Foi um time grande no primeiro tempo ontem, foi o Novo Hamburgo. Esse Novo Hamburgo que tu fala que propôs o jogo, Novo Hamburgo foi um time grande. Da última semifinal que ele era o mandante. Entendeu? Agora, se a gente pensar que no primeiro enfrentamento das 2 equipes, o Internacional perdeu dentro do Beira-Rio para o Novo Hamburgo, estava tomando 2-0 e fez 1 gol e não conseguiu fazer um segundo gol, o Internacional... 5 jogos entre eles... Posso terminar só de falar? Não perdeu ainda. Posso terminar só a frase? Então é de considerar que o Internacional era um time pequeno. O Internacional foi um time pequeno no primeiro tempo. Qual foi o lance que te gerou dúvida sobre maldade ontem no jogo? O que Qual lance te gerou dúvida sobre maldade, má intenção? Eu acho que esse lance a gente não tem. Não, mas ele pode lembrar. Eu acho que não é exclusivamente esse lance. Eu acho que o Inter tem 2 jogadores que, por alguma razão, minha opinião, eu acho que eles entram muitas vezes com o pé por cima da bola. Tá. Eles entram para pegar... Quais são os jogadores? O lateral direito, o William e o Valdívia. E quais são os lances que te fazem pensar isso? Ontem eu falo do Valdívia. Tá. Aquele lance que ele deu pro William. Tá, mas um lance, o William. Ontem eu não lembro o lance do William. Tá, mas me lembra algum lance dele que ele te leva a pensar que você é então tá bem, não vou voltar, Bolanhos. Não, mas pode ser Bolanhos, um lance de cada um. Okay, tá. Isso te faz pensar que eles sejam maldosos. Eles jogam 50 jogos por ano. Um lance eles são maldosos. Então tá, então eu vou começar a anotar os lances todos que eu acho deles. Não lembro agora, assim, durante a jogo chama atenção. Eu acho que acidente de trabalho. Eu concordo contigo numa coisa. Eu acho que é acidente de trabalho. O próprio lance do Bolanhos, eu duvido que se o cara parar, refletir, olhar, eu duvido, inclusive de ti que é um cara inteligente, eu duvido que tu vai pensar que o cara vai para um lance sendo assim, antes a bola tá indo para disputa, então vamos falar do William. Agora eu vou quebrar a cara dele. Não, ele pode até pensar, eu vou atingir ele. Agora dizer que o cara quebrou o Bolanhos de propósito, num lance que eu e o Diogo Rossi estávamos a 2 metros, e não vimos, o médico do Grêmio entrou
examinou e não viu, aí depois, claro, depois parado. É igual o pênalti que é comentado agora pelo que... Aliás, o Roberto Melo, né, que deve estar conosco durante a semana. Amanhã. O Roberto Melo, e vou dizer isso para ele, o Roberto Melo é um cara que eu prezo muito, muito inteligente, mas ele está entrando mal. Abrir coletiva em final de Campeonato Gaúcho dentro de casa, com 43 mil torcedores a seu favor, contra o Novo Hamburgo, que era tido como o menor, e começar a reclamar do árbitro é muito pouco para o Internacional. Não, aí vem a estatística de 8 pênaltis ao longo da competição. Mas não pode reclamar do árbitro ontem. O árbitro não usou antes do Inter não tinha gol. A atuação do Daronco foi muito boa. Só para lembrar do William, que falou, eu não vou, lance específico eu não vou lembrar, mas logo depois que aconteceu o fato isso com o Bolanhos, que eu vou dizer de novo, eu também na hora não vi e não acredito que ele foi, eu vou quebrar o cara. Mas quebrou. Isso é uma. Aí começou a circular na internet vários lances do William, acho que se a gente procurar... Olha aqui, ó, essa discussão eu acho que ela não vai avançar, não vai chegar a lugar algum. É como o torcedor do Internacional diz que o Maicon, a mesma coisa que está dizendo do William, o torcedor do Internacional fala do Maicon. Inclusive, não sei se foi naquele próprio Grenal ou no outro, eu lembrei um lance aqui, tá, que foi um lance também acidental, que tirou o branquinho do primeiro jogo do Grêmio e Novo Hamburgo, que o Pedro Rocha pegou por cima, mas é lance como o do Valdir. Porque às vezes tu vai para te proteger mesmo, e aí tu acaba acertando outra. Bom, contato. Vamos passar por uma discussão que me parece muito mais produtiva, com todo respeito a essa aí, o Davis. Denis não, é que eu vou chamar antes. Para com teus assuntos produtivos. Eu me lembrei aqui, antes da gente passar para outro assunto, que eu acredito que seja mais preocupante para o torcedor do Internacional, né, lembrar que as etapas do circuito Sesc de Corridas 2017 seguem movimentando diversas regiões do estado. O evento é dividido nas categorias adulto a partir dos 16 anos, nas distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. E na categoria infantil, com distância de 1 quilômetro para a idade de 10 a 12 anos e de 2 quilômetros para os de 13 a 15 anos. Até o final do ano, serão 14 etapas que classificam para a grande final, que será realizada em Torres no mês de dezembro. E nós teremos a próxima etapa agora, domingo que vem, dia 7 de maio, na cidade do Rio Grande. Você pode conferir a programação e, inclusive, fazer a inscrição para essa etapa de Rio Grande no sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mas o Davis Wagner, então, a proposição que eu faço, que nós estamos falando aqui, falta definição do meio-campo do Internacional. Tá? E a defesa, aquilo que eu venho batendo há muito tempo, ontem parece que ficou escancarado. Que a defesa, e quando eu falo defesa, eu não estou falando só dos dois zagueiros. Tá? Eu estou falando dos dois zagueiros, estou falando dos dois laterais, estou falando de pelo menos um volante. Ninguém cabeceia no Internacional, não existe nenhum cabeceador de bola defensiva no sistema de defesa do Internacional. Atual. Falta o Paulão. Mas o Paulão também não é. Paulão também não é. Tu lembra que quando o Paulão... Vai começar o movimento, volta Paulão aqui? Não, sempre quer começar o movimento, quer fazer o movimento, volta Paulão. É o melhor zagueiro que o Inter tem. A Associação das Viúvas do Paulão. Fundei hoje. Não, eu acho que não é o Paulão. Se tivesse que escolher um zagueiro para voltar... Seria o Paulão. Eu tenho uma opinião muito própria que o Hernando. Acho o Hernando mais zagueiro que o Paulão. E que o Léo Ortiz também. Mas que também não é tudo isso na bola aérea defensiva. Não, mas é que, na verdade, o Inter não tem um zagueiro tudo isso. Acho que o Cuesta talvez seja o melhor... O mais completo? O melhor zagueiro que o Inter tem. Quem é que tem no Brasil hoje zagueiros tudo isso? Quem são os zagueiros tudo isso? Eu não tô o Grêmio tem um zagueiro muito bom. E toma gol por cima também, cara. Gol por cima. Depois que o Kahneman encostou ali, parou de tomar gol por cima. O Palmeiras também tem zagueiros tudo isso. O Kahneman encostou. Tinha o Wallace, que também era bom jogador na bola defensiva. Voltou a levar gols de bola aérea. Voltou a levar gol. Mas quando eu falo isso... o Internacional, eu volto aqui, tu falou no Ceará, quem não tem que falar no Ceará, desculpa. O Ceará era lateral direito e o Ceará compunha na bola defensiva do Internacional o segundo melhor cabeceio, perdia só para o Índio. Não tem que botar ele no jogo? Pois, não sei, mas o substituto do William... Por isso que eu citei ele na esquerda para liberar o... O substituto do William que o Internacional contratar, porque o William sai agora, eu acho, depois do campeonato, na metade do ano, enfim. Mas é que tem o Davi Silva que vai entrar aí também, né? E amanhã o Davi é cabeceador. Amanhã eu vou dizer isso para o Roberto Melo aqui, não é? Precisa urgentemente, se quiser ter sucesso na Série B do campeonato, porque não vamos nos iludir que a Série B é só joguinho bonito. A Série B tem muita bola levantada para a área, tanto de um lado quanto de outro. Então, se o Internacional
pode estar bem na bola ofensiva, bola aérea, na defensiva está muito mal. E vai ter problemas na Série B se não corrigir isso. Só que o Inter tem uma coisa que me preocupa mais do que a defesa, honestamente falando. O Inter do Argel, até eu tive o trabalho de fazer isso essa manhã para a gente poder também foi debater. eliminado ontem da final do Baiano, né? E que arrumou confusão e depois saiu, né? Perdeu para o... Foi o Guto Ferreira. Isso. E eu assisti ontem no final da noite, início da final do Campeonato Paraibano. 13 Botafogo da Paraíba. Jogando no 13 o Roger, aquele volante, o Roger Gaúcho chegou no Inter. Jogando lá. E entrou no lugar do Marcelinho Paraíba. E o técnico do Botafogo da Paraíba, Itamar Chile. O Roger é um moreninho aquele? Do cabelo Black Power. Ele estava no interior de São Paulo, não? Estava no São Caetano e no Mirassol. É muito bom jogador. O Inter, me preocupa o fato que o Inter do Argel cruzava uma média de 35 a 40 bolas para a área por jogo. O time do Zago faz a mesma coisa. Ontem o Inter cruzou 46 bolas para a área. 46. Isso sem o Brenner. Sem o Brenner. Contra o Corinthians, lá, 43. Contra o Corinthians aqui, 42. Essa tua estatística é bola cruzada ou levantada para a jogador? De qualquer jeito, bola para a área. Joga na área. Joga na área. Bom. E o time do Argel fazia isso. Sorteio. O que aconteceu com o Inter? E aí foi quando o Argel pediu o centroavante, deu 1,90 m. E aí veio o Ariel. Exatamente. Aliás, o Ariel treinava no gol, tivesse aí, já teria utilidade. Carlos Pellegrini, visionário. Por isso que ele trouxe o Ariel, ninguém se deu conta disso. O Rafael Moura. Agora é bom lembrar, só pegando no permita deles, que os gols não foram assim. Discute com ele, isso é curioso. Não dá, cara. Isso é curioso, porque quando o Inter trabalha a bola... Deixa eu só explicar uma coisa. É que o Davis, normalmente, ele entra com outro assunto, não o assunto que a gente está discutindo. Nós estamos falando sobre o Inter. Nós estamos falando que é a maior preocupação do Inter. Não, nós estamos falando... O Diogo Rossi colocou aqui um tema sobre a bola na área. Eu vou falar exatamente sobre isso. Okay. Que os gols que o Internacional fez no jogo de ontem não foram assim. Exato, isso que é curioso. Assim. Porque chama atenção, na verdade, não é a tentativa do Inter em fazer isso, mas é por que o Inter faz isso. Sendo que, jogando a bola por baixo, trabalha melhor ela. O D'Alessandro tem mais oportunidade de trabalhar a bola. Talvez quando a deliberação é dos jogadores... Pois isso é que é mais preocupante, porque o Inter reclamava do Argel e eu gosto do trabalho do Zago, mas... Algumas coisas gosta do trabalho do Zago? Mas ele leva para ti também. Sim, mas algumas coisas me lembram o Argel, infelizmente. Fala, Davis, muda o assunto. Não vou mudar. O maior problema do Inter, estão falando de vários problemas, assim, ó. O maior problema do Inter, quem é que vai jogar no gol domingo? É tu, Nelson? Vai jogar o Danilo. Vai jogar o Danilo, acho. O departamento médico do Internacional está produzindo uma bota de proteção, porque o Danilo fez uma cirurgia. Ele teve a mesma lesão. Até boa comparação com o menino lá, o Gabriel Jesus, que já voltou a jogar. Então ele tem no pé esquerdo, foi o dedo mínimo, lateral do dedo que ele operou. Então, do pé, claro, né? Estou só fazendo uma figura de visualização aqui. Então ele vai ter uma bota protetiva que vai evitar que ele tenha algum tipo de desconforto, de dor. Ele teria a previsão de voltar daqui a 25 dias. Ele perderia, inclusive, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Keller ontem teve uma luxação no cotovelo esquerdo. Ele foi até o Hospital Mãe de Deus. Não foi detectada a fratura. Ele hoje será submetido a um novo exame para se ter uma certeza de necessidade ou não de cirurgia. Provavelmente ele tem que passar por uma cirurgia. Então, como o Marcelo Lomba, ele ainda está... usar um português bem claro, travado pela lesão muscular. Ontem, quando ele entrou, se desse tempo de chutar uma bola gol, ia complicar. Porque ele entrou, inclusive, num trotezinho bem lento. Aliás, assim. Tem que agradecer ao árbitro da partida, né? Foi bem o Daronco ontem, né? Que é uma das reclamações do Novo Hamburgo só nesse ponto. Foi bem o Daronco. Comeu 1 minuto e meio do Novo Hamburgo. E não expulsou o D'Alessandro depois daquele piti que ele teve lá de novo, né? Disse o que queria. Vem o Davis com papo de torcedor de novo. Se eu puder explicar depois... Todo mundo vê isso, cara. Davis, que marca a tua televisão? Não é verdade. Que marca a tua televisão? A tua televisão é diferente da minha. Amarelo pra ele. A tua televisão é diferente da minha. Mas é que nós temos que contextualizar o que aconteceu. Aliás, ontem eu falei no ar, parabéns, difícil se ver, e ontem eu falei depois do jogo, rapidamente com o quarteto de arbitragem, ainda comentei isso com o Daronco. Difícil se ver um quarto árbitro trabalhar tanto quanto trabalhou ontem olhando toda a esquina. Ele andou o jogo inteiro. Tudo que acontecia, ele estava perto do lance. Porque às vezes o cara fica meio desmotivado. Não, ele andou mais que o Daronco. E aí, nesse momento do D'Alessandro, é o momento que se cobra o que seria um pênalti, que não foi.
No Nico Lopes. Certo. O D'Alessandro vai em cima do assistente número 2 e começa a xingar todo mundo. Chega o Heleno Todeschini, que estava perto do lance, vai lá e diz pro D'Alessandro, volte pro campo, saia daqui. Já dá uma amenizada. Aí chega o Daronco e o que acontece? O Daronco tem uma outra maneira. Às vezes, para mostrar autoridade, não precisa bater no cara. O Daronco chega, conversa com ele e chega a parar e deixa ele falar. Ele chega a fazer um... Deixa ele falar. Sinal. Tipo, tudo bem, pode falar. Quando ele terminou de falar, ele dá o cara toma amarelo. Acabou com o D'Alessandro e o D'Alessandro foi jogar bola. Mas o que tu queria? Tu queria que ali fosse vermelho? Cara, eu acho que assim, ó, vamos combinar, eu já falei isso aí mais de uma vez. Todo gremista gostaria de ter um cara como o D'Alessandro no Grêmio. Duvido quem não, pelo que ele faz. Óbvio. Ele influencia a arbitragem, ele faz isso, não tenho dúvida disso. Cara, ele chegar a botar o dedo apontando e dizendo, e gritando, mas bota pra rua, enquanto tu vai ver se ele não vai ser expulso mais de uma vez da Série B por essa mania. Por que tu tá apontando o dedo pra gente? Não é pra ti, não é pra ti. Mas eu tô tentando entender qual é. Aliás, eu quero, olha aqui, ó. Olha, eu acho... Tá podendo assim, tem gente que pula da barca aqui. Eu entendo que o Daronco... Quem é que pula da barca? Eu entendo que quando eu falei da arbitragem, que o Lomba tinha que agradecer ao Anderson Daronco, é justamente por não ter dado os acréscimos que eu entendo que deveriam ser dados. Faltava pelo menos 1 minuto de acréscimo. Mais 1 minuto, 2 minutos, era um ataque do Novo Hamburgo. Então tem que agradecer. Agora, nesse lance do D'Alessandro, para mim ele agiu absolutamente correto. Ele, inclusive, expôs o D'Alessandro ao ridículo. Deixou ele falar. Expôs ao ridículo para todo mundo que estava assistindo. Deixou o D'Alessandro ter aquele chilique dele. Porque às vezes o D'Alessandro quer a resposta do juiz. Ele quer que o árbitro... Não, o árbitro ficou... Se pega um árbitro fraco, o D'Alessandro apita esse jogo. E mais, isso é um lance no primeiro tempo. Não, e se é desses árbitros que gostam de aparecer muito, quando o D'Alessandro estava lá reclamando... Primeiro tempo. Ia chegar correndo e fazendo, sabe? E aí era o que o D'Alessandro ia querer, porque aí a torcida ia ficar contra o juiz. O quarto árbitro, todo mundo agiu bem ali. Tranquilo. Descaracterizou o D'Alessandro. Alguma outra vez, essa nós já derrubamos. Mas o goleiro Rogério, que foi goleiro... Já me aposentou, tá bom? Davidson, não aponta bem. Como é que é para um goleiro, daqui a pouco, quanto tempo o Danilo está parado? 30 dias. 30 dias. Sem ritmo de jogo nenhum. Tem que saber quando que ele começa a treinar. Mas é a necessidade. Mas só um pouquinho. Ontem o Lomba entrou sem aquecer. Ele não aqueceu. Mas o Lomba entrou correndo sem aquecer. A gente está discutindo uma coisa, é que... Não tem outro. Não, é que isso é numa normalidade. Essa é a informação. Passa a informação para o David. Amanhã à tarde, porque quando ele vai poder voltar ao campo é amanhã à tarde. Amanhã à tarde ele volta a treinar. Mas é aquela coisa, ele vai voltar... Mas é que não tem... Essa tarde de terça-feira promete, porque amanhã à tarde vai ter definição. Se até às 6 da tarde o Noveleto receber. Mas é que isso aí, independentemente dele começar amanhã, isso é fora do normal, senhores. Numa condição normal, ele não teria condição, só que agora não tem goleiro. Deixa eu só lembrar uma então coisa. Ele vai ter Deixa eu só lembrar uma coisa pro Davis. O Danilo Fernandes não está parado no treinamento. Fisioterapia. Ele não está jogando. Não, só um pouquinho. Ele não está parado no treinamento. Ele está com um problema lá, aquela lesão lá no dedo mínimo do pé esquerdo ou direito, não importa. Ele continua fazendo atividade física, ele não está fora de forma. A única questão... Eu estou falando com relação a jogo. Ritmo de jogo. Só um pouquinho. 30 dias sem jogar. Não, ritmo de jogo. Bota o goleiro a treinar 2, 3 dias na semana a fazer o trabalho de novo. Vou entrar na tua. Eu acho que é uma discussão improdutiva. Porque, senhores, não tem outro goleiro. Então, hoje a decisão do Inter não é quem tem ritmo de jogo. É um que pode passar por uma cirurgia no braço esquerdo. É o outro que não consegue. Ontem ele não aqueceu. Eu tive que ouvir isso, inclusive de colegas de imprensa ontem. Tem umas coisinhas, mas eu entendo. O David é um colega de imprensa, às vezes ele leva algumas teses que a gente não acredita. Não, mas espera aí. Todos nós. Vamos levar lá pro campo do jogo. Aí ontem tá lá o Daniel Pavan, que já está sendo até levantado a questão que a culpa é do preparador. Né? O cara consegue preparar até o Zezinho do açougue lá, mas enfim. Aí chega um determinado momento que vão para o aquecimento dos goleiros. Aí ontem, não, mas olha só uma vergonha, tá treinando só o Kehler. Sim, o Lomba, ele não tinha condição de... Se algum cachorro corresse atrás do Lomba ontem, ia morder ele. Porque ele não tinha condição de correr. Aí queriam que ele preparasse, o cara só tá ali porque não tem outro. E só entrou porque era aos 45, 46. Esse tempo aí que falta pro Danilo... É o que tem pra janta, cara. Não tem outra alternativa. Eu só falei com relação à preocupação. Agora, o que vai acontecer? Mas qual é a tática do Novo Hamburgo principal agora lá? Chutar gol, cara. Mas agora uma coisa... E vai ter o Preto de volta que bate bem na bola. A coisa que me preocupa é o Inter não ter inscrito 4 goleiros, né?
São dois times. Vamos escrever 5 goleiros. Quem é de vocês que carrega 2 step aí no carro? Não tem. É uma questão... Só 2 times inscreveram 4 Mas quem goleiros. é que carrega 2 step no carro? Não, ninguém. Ninguém, cara. Então, Mas quais foram os times que escreveram 4 goleiros? Grêmio Passo Fundo. Grêmio Passo Fundo, não. Tá, mas será que não foi não por... escreveu 4? Depois, para a próxima fase, foram escrevendo. Como passar. Mas não foi por falta de até quantidade de jogadores? É isso que a gente tem que ver. É 32. O Inter tinha várias opções. O Inter ficou sem um lateral, sem uma série de coisas. O Inter escreveu jogadores que foram negociados. Né? Anuncia. O Ailon é um exemplo. Anuncia. Multissom. Então anuncia. Vamos falar de coisa boa? Vamos ver o nosso comercial então da Multissom. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Aí, portanto, gostou, Nelson? Gostei da Multissom. Vermelhinho com branco, tá bonito. Gostei da Multissom. Eu comprei meu celular lá na Multissom, depois eu vou mandar conta pro Noveleto. Brincadeira. Tu vai dizer que meu comentário foi improdutivo também. Vermelhinho com branco. Parabéns. Mas hoje nós não poderemos. No mínimo desnecessário. Absolutamente. O que acho que é melhor? Semana de decisão, gente. Mas é prejudicial. Eu tô nervoso. Que pena que no ao vivo não dá pra editar. Né? Deixa assim. Mas hoje é bom que nós não poderemos. Vai lá. Vamos lá. Salva aí, Diego. Boa tarde. O Beto Campos é melhor treinador que o Zago. Pelo amor de Deus, quando o Zago vai ser mandado embora? Ele é teimoso e sempre escala o Inter mal. Abraços, é o Cláudio da Zona Sul participando com a gente. Mas ele não vai ser mandado embora, ele é o técnico para o projeto da Série B. E o técnico do Novo Hamburgo já é o melhor do Campeonato Gaúcho, independente do resultado. Falamos disso aqui a semana passada. O final 6343, que não mandou seu nome aqui, infelizmente, disse que o mal do Inter é o Anselmo nessa temporada. Aí, Nelson. Olá, aqui em casa todo mundo assistindo. Um forte abraço ao Raul Fernandes de Nova Santa Rita. Raul, meu colega, foi na assessoria de comunicação. Hoje ele é o responsável pela assessoria de comunicação antes era a Secretaria da Administração, agora mudou, juntou 3 secretarias, né, Davis? Agora tá uma bagunça. É jornalista, o Raul ficou lá honrando o posto, né, Raul? Maravilha. Se não der zebra, o Novo Hamburgo vai ganhar o campeonato. E coloquem o Dali no gol. Vai vender camisa pra caramba. E também se colocarem ele no gol, só tem uma certeza, ele não vai apitar o jogo. Mas eu só discordo de uma coisa, pode ser até alguns acharem exagerado o que eu vou falar. Eu não vejo se o Novo Hamburgo vencer o Campeonato Gaúcho zebra. Pelo que o Novo Hamburgo jogou no campeonato. Olha, há muito tempo a gente não via uma final, com exceção de Grenal, que nunca sabe quem é o favorito, mas geralmente quando o Inter chegava contra a Ubra, contra a Juventude, Caxias, 15 de Campo Bom, era sempre o Inter. Contra o Novo Hamburgo, não se contestou isso. Teve uma final contra o Caxias que foi muito justa, que o D'Alessandro teve que entrar no segundo tempo para o Internacional ganhar o campeonato. Não, mas quando... Sim, no primeiro tempo foi um horror. Não, entendeu? Mas aí uma final que foi falada depois com o jogo em andamento. Eu estou falando antes. Na semana passada nós já dizíamos, é uma final em aberto e continuamos dizendo. O jogo ficou em aberto. Eu tinha dito e estou perdendo o cafezinho. Eu disse que o Novo Hamburgo ia perder fácil, que o Inter ia passar fácil. Não, hoje eu vou tomar um café até grátis. Eu falei isso aí. Vamos lá, Diogo. Gosto de ver essa federação. O Inter jogou todo o gauchão em uma oportunidade com o estádio reforma. Agora o Novo Hamburgo não pode jogar no seu por causa de arquibancadas móveis. Não é a o federação. Paulo Simões mandando abraço. Não é a federação, não é a federação, Paulo. Não é a federação. Pela federação, tendo as arquibancadas, 15 mil lugares, né? Que exige 10. Mas vai chegar a 15 lá no Novo. Né? O problema é corpo dos bombeiros da liberação. Eu tenho um palpite. Eu sei que essa minha pergunta nunca vai ser respondida. Por tudo que está acontecendo, porque essas arquibancadas móveis, elas já estão há mais de 15 dias lá no Estádio do Vale. Sim. Ah, não, mas eram 10, agora são 15. Bom, se der problema, que pelo menos aprovassem as 10. Não vão me responder isso, mas eu já estou com a pulga atrás da orelha que o desejo do Juventude, a administração, do Novo Hamburgo, a administração é jogar em Caxias, porque tem uma renda maior ainda do que teria no Vale. Mas é só sentimento, porque hoje ainda conversei com o Everton Cury logo pela manhã e perguntei, Everton, de 0 a 10, não, eu estou dizendo 95%, então de 0 a 10 é 9,5%. Tá, mas então 9,5%, há 2 semanas está se questionando isso e as obras não estão 100%. E o prazo é amanhã, 18 horas.
18/1 nós saberemos onde vai ser o estádio. Ainda tem obra por fazer. Por exemplo, tem uma obra lá que está sendo... Tem muito comparativo assim. Não, 2013, o Inter jogou com 10 mil lá. As regras e as normas de lá para cá mudaram. Então, por exemplo, os portões de acesso ao estádio do Vale, eles precisam abrir para fora. Isso até agora não foi mexido. Você está querendo me dizer que o Novo Hamburgo sabe que não vai jogar lá então? Não, eu não sei se não... Eu não diria com... Eu não sei se sabe. Eu estou apenas com pressentimento... Ou não quer jogar lá já? O que eu estou dizendo, Rogério, é muito claro. Em 15 dias já era para ter 100% das obras. E nós não temos. Amanhã é o prazo final. Então, quer dizer, hoje o Novo Hamburgo ainda está em obra. Pô, tá 15 dias. Sim. Quer dizer, os portões, que é onde vai entrar e sair, até agora não foram modificados. O que me chama a atenção é a demora para as obras. Quando, Diogo? Quarta-feira para ele estar conosco. Quarta-feira. Ele já vai poder nos dizer se... Hoje não. Bom, exatamente. Já vai vir com a situação definida, então. Perfeito, exatamente. Agora, uma coisa que o Bagé chama a atenção, e hoje eu vi o Bagé pela manhã... O presidente Noveleto disse lá na Rádio Grenal Bagé que existem estádios da capital com problemas Ele disse que também, se for aplicar o padrão FIFA que quer ser exigido, não teria jogo no Gauchão. Inclusive na Arena e no Beira-Rio. Vamos lá, Diogo. Aí, por vezes, quem pode liberar para a Arena e para o Beira-Rio faz vistas grossas e para os outros menores não. O Miguel do Passo da Areia, ele é gremista, está participando com a gente aqui. Ele diz o seguinte... E aí, e o Grêmio na quarta-feira, é hora de classificar ou o Renato ainda tem que fazer alguns testes antes do Brasileirão? Lembraram que o Grêmio joga quarta-feira? Que beleza, que bom. Quarta-feira tem mas jogo na Libertadores. Não, mas sabe, o nosso telespectador aí. Esse é o literalmente jogar para a torcida, porque daí parece que nós todos não queremos. É que ontem teve o início de uma final do Gauchão. O telespectador lembrou. Não, tudo bem. É que nós temos uma semana inteira para tratar. O Grêmio viajou hoje recém, vai treinar à tarde lá. Nós temos uma semana inteira para falar do Inter ainda. Não, o Inter jogou ontem. Mas tem mais uma semana inteira até o próximo jogo. Não, nós fizemos a mesma faculdade. Por que o Grêmio não jogou ontem, então? Existe uma coisa chamada noticiabilidade. O Grêmio não jogou ontem pelo mesmo motivo que o Inter não joga na quarta. O Grêmio joga aí na quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos falar só na internacional. Vamos ser mais claros e vamos dizer para o telespectador aquilo que ensinou o Davis. É que só ele é gremista. De lá para cá é todo mundo colorado. Por isso que a gente só falou do Inter. É um problema que só falou do Inter. É muito querer, cara. Tem que botar cerveja que virou boteco. O telespectador perguntou, e o Grêmio? É muita discussão de torcedor. Existe uma coisa chamada noticiabilidade. A notícia hoje é o que aconteceu ontem. Agora nós podemos tratar nos últimos minutos. Mas a notícia era o jogo, nós passamos os gols. Olha aqui, quarta-feira, o Rogério, nós vamos falar sobre. Qual é o problema, David? Quarta-feira que o Grêmio não está na final do campeonato. Vamos continuar falando de Gauchão. Então, te lembra ano passado foi a mesma coisa, o Grêmio não ficou na final do Campeonato Gaúcho. Esse ano ele também não está na final do Campeonato Gaúcho. E aí não é notícia. Esse ano, como o Inter não está na Série A. Fala pro Davis aí, então. Tu vem quarta-feira, daí eu não convido ele. Não, eu acho que ele não, aí tem que se discutir segunda-feira, que é o dia que ele vem. Tá, então. Não, é simples. Vamos fazer um pouquinho de pauta, tá? Na quinta-feira tu vens amanhã, porque amanhã é um programa importante que vai estar aqui o vice-presidente de futebol do Internacional. Ok. Tá? Então, algumas colocações que tu fizesse aqui. Mas se quiser fazer pergunta de Grêmio para ele também pode, não quebrar essa aí, na quarta-feira. Tá? Na quarta-feira tu não vens, tá? E na quinta-feira tu vens, porque vai ser a repercussão do jogo do Grêmio. Tá bem, certo? Combinado. Tá, pode ser assim? Pode ser assim. Explica a pauta para ele. Explica a pauta para ele. Quer que eu traga quem do Grêmio? Não precisa. Vê se você já amigo também. Vai discutir pauta. Aí faz isso. Não dá. É torcedor. Não, e um cara que não se sente à vontade de debater. Na verdade, não se sente à vontade de debater com o cara que não xinga. Só um pouquinho. Eu sou torcedor e assumo torcedor. Nós todos somos torcedores. Vamos combinar isso. Todo mundo tem seu time. Só tem Todo mundo tem seu time. Enquanto tu é torcedor de um time, tá? Nós somos torcedores de todos os times. Essa é a diferença. Mas vocês todos, como nós todos temos um time que nós gostamos mais. Mas é que nós precisamos ainda praticar em determinado momento o jornalismo, independentemente de qualquer situação. Por exemplo, ele não quer participar de um programa que tem o Ramiro, que é um cara que ele critica. Devia participar justamente nesse programa. Uma informação importante aqui até sobre da nossa colega Natália Freitas, da Rádio 730 de Goiás. O Andrigo é um novo jogador do Atlético Goianiense. Foi emprestado pelo Inter, vai ser liberado após o Gauchão. Ela estava nos acompanhando lá? Estava. Vai ser emprestado ao Atlético Goianiense.
Tem 22 anos. Né? Walter tá lá. Júnior Viçosa, maior artilheiro da O história. Rodrigo vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Que o Atlético Goianiense vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa, Diogo? Sim. Segundo o Walter, Atlético. O Joel de Cachoeirinha. Tá, tem uma chance do Atlético Goianiense levar o Anselmo, não? Nada? Zero de chance? O Joel de Cachoeirinha. Vou pegar o Ramiro e o Anselmo, trazer os dois aqui. Pode trazer, não tem problema nenhum. E aí nós ficamos fora, só o Nelson e o Davis participando. O Argel levou vários jogadores. Pelo jeito, o Rogério Amaral gostou do primeiro tempo ontem. Tu gostou do Anselmo no primeiro tempo ontem? Olha que sofisma, ele veio. Não é, sofisma de novo. Eu virei sofista agora. Dá tua opinião agora, o Nelson está dizendo. Só no meu. É que se eu ficar dando uma de pai e xingando vocês para não sei quantos milhões de pessoas, vai ficar chato, porque toda hora eu poderia estar aqui usando do meu talento, do meu conhecimento para xingar vocês. Bagé, me ajuda, porque eu também já cansei. É aquela história, a criança na hora do almoço, sabe? Isso. Cadê o doce? Aí tu diz, não, Nelson, espera um pouquinho, primeiro vamos comer a comidinha, aí entra o Davis. Não gosta de feijão. Tem refrigerante. Aí é demais. É isso aí. É bem isso. O Joel de Cachoeirinha, ele é gremista, mandou um recado pra gente aqui, tá participando dizendo o seguinte: assisti o jogo do Inter ontem e acho que o Novo Hamburgo é mesmo o melhor time do campeonato, como já tinha dito o Nelson. Parabéns, Nelson. Sabe muito. Eu até fiz uma figura. O Hamburgo tá me dando razão, o que eu faço? Que o Internacional teria que jogar futebol, né? O Novo Hamburgo. E até acho que o Internacional jogou futebol ontem. O Internacional jogou. Alguns momentos. Não, mas jogou futebol. O Internacional teria que se superar em relação ao que foi diante do próprio Novo Hamburgo e do que foi durante o Campeonato Gaúcho. Acho que o Internacional foi ontem um bom jogou jogo melhor de futebol. Claro. É que se espera mais no Internacional pelo fator de ter jogado em casa, com o torcedor. Mas foi um bom jogo, foi um jogo leal, não foi um jogo desleal. Porque do outro foi o melhor lado, jogo do campeonato, eu acho. Porque do outro lado tu tinha um time melhor que o do Internacional. E que só queria jogar futebol. O Inter fez um primeiro tempo muito bom contra o Caxias, do Beira-Rio. E só. O Caio de Canoas, né, ele é colorado e está dizendo o seguinte: eu não sei se é uma boa escalar o Danilo Fernandes. Eu prefiro um jogador de linha do que um jogador do gol machucado. Não, mas o Danilo, ele não vai estar 100% das condições, porque ele é um atleta de alto rendimento, é um goleiro nível de seleção. Mas ele tem condição de jogar pelo menos, vamos dizer aí, 80%. E aí ele é melhor do que qualquer jogador que não seja da posição. Clinicamente ele vai estar recuperado. Clinicamente ele está recuperado. É só a questão do ritmo. É a questão exatamente. Talvez atlética e tecnicamente ele não esteja no auge dele. E essa coisa da calcificação do osso também, né? Essa proteção é uma precaução. Isso. Não é que ele vai usar a proteção para não sentir dor. Não, é uma precaução. Daqui a pouco ele pode bater, pode ser pisado. Então, porque é um acidente de jogo, né? Normal, acidente de trabalho. Agora vamos considerar o seguinte: é uma zebra você lesionar 3 goleiros no campeonato curto como o Campeonato Gaúcho. Ontem, quando aconteceu, todo mundo lá das cabines se olhava, né? Poxa, isso não está acontecendo. O menino já entrou numa fria. Uma partida, e aí se comentou... Mas será que também vai ser uma coisa psicológica, né? Não, e aí se comentou o seguinte... falam que às vezes a gente se machuca por questões psicológicas, está um pouco afetado. Mas ele estava com uma pressão muito grande, né? Vai com receio, não sei. Ele bateu, foi o jogador do Novo Hamburgo na saída. Foi no choque, foi no choque. Agora Tanto que o Zago, no jogo, o Zago cobrava do quarto árbitro. Olha lá, foi por querer. Aí na coletiva, ontem foi sensacional, parabéns a todos os repórteres que estavam lá. O pessoal foi realmente, na canela. Exatamente. E aí ontem, tanto do Roberto Melo dos quanto dois. Do Zago. E aí do Zago perguntaram isso. Zago, mas você reclamou? Ele disse, não. Eu quero deixar muito claro que depois a gente viu ali, foi um acidente de trabalho. Mas quero fazer o elogio, porque a primeira pergunta que foi feita para o Roberto Melo, depois da pergunta inicial, a que veio na sequência, se não me engano, foi do colega de vocês, do Matheus Dávila, da Rádio Grenal, que fez a pergunta incisiva. Foi em cima exatamente. dele. Então, é assim que tem que ser. A gente cobra dos repórteres que não tenham medo de questionar. Não podem ter medo do entrevistado e nem da resposta que vai ser dada. Porque é sempre uma questão. Tinha um programa, o humorista dizia, perguntar não ofende, né? Então, assim, a pergunta é feita. O que pode vir de ofensa é na resposta. Exato. E aí não é ruim para você, é ruim para quem está dando a resposta. Evidente. Diga, Diogo. A gente separou uma imagem para hoje que me lembra o Nelson, Rogério.
O Davis, perdão. Bom. Que alívio. Que alívio. Impressionante a defesa. O Nelson, não, é o Davis. Tem que ser. Vamos lá. É o Davis tentando colocar a pauta no programa. Ele então. tenta e... Não consegue. O Davis equiparado ao Neymar. Exatamente. Tem que treinar. Só que é o Neymar no seu momento, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Olha lá, Davis. O Nelson segunda-feira na pelada. Não. É o Neymar mesmo. É o Neymar mesmo. Ele mesmo riu dele, né, depois nas redes sociais. Olha lá, tem outro lance dele que mostra uma brincadeira, não sei qual é. Eu acho que ele vai falar do lance que não tá. Não, mas é também que é engraçado. Ele vai falar do lance que não tá. Que ele vai chutar uma bola, todo mundo já viu, certamente. Não, mas então é o seguinte, tu traz esse lance e a gente mostra. Eu não vi aqui, então não consegui imaginar. O Davis acabou com o efeito do vídeo, só isso. Acabou, liquidou. É uma coisa fantástica. É o estilo Renato, tu faz a coisa mas isso aí pode ser o contrário. Ele pode estar inventando uma nova maneira de fazer TV, discutir algo que não aconteceu. Como não aconteceu isso? Aconteceu, se ninguém viu, não aconteceu. Todo mundo viu. Pode ser. TV abstrata. Desliga a televisão e fecha seus olhos. Isso é interessante de mandar pro Boni. O Boni acha que inventou a TV. É verdade. É uma tese que a gente tem que discutir isso. Não é o Davis vai. É o bullying, não adianta. Ficamos devendo alguma coisa, amanhã a gente recupera. Amanhã recuperamos. Tá bom. Devemos desculpas para alguns em função de algumas teses aqui. Tem que pedir. Amanhã estaremos de volta às 13h. Lembrando que teremos a presença do vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, aqui conosco no Virando o Jogo. Muito obrigado e até amanhã. Programa Alejandro Malo Entre Amigos. Transmitido ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas. É apresentado pelo jornalista Alejandro Malo. Durante 40 minutos, buscando levar ao grande público uma agenda positiva.